Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem conquistar qualquer ambiente que entram, enquanto outras parecem ser ignoradas, mesmo tentando com todas as forças? Existe um segredo por trás disso, e não tem nada a ver com beleza, dinheiro ou status. Tem a ver com a neurociência, comportamento social de habilidades de comunicação emocional. Pesquisas publicadas na revista de Psicologia de Personalidade e Psicologia Social mostram que pessoas consideradas carismáticas seguem certos padrões de comportamento e linguagem não verbal que são interpretados pelo cérebro humano como sinal de confiança e empatia. O cérebro humano leva apenas 1/10 de segundo para formar um julgamento sobre outra pessoa. Isso significa que, em menos tempo do que você leva para piscar, alguém já decidiu se você é confiável ou não, interessante ou descartável. E o fator que mais influencia esse julgamento inicial qual é? A sua expressão facial, mais especificamente o seu sorriso. Não qualquer sorriso, um sorriso genuíno, espontâneo, que ativa os músculos orbiculares dos olhos. Esse sorriso aumenta a sensação de conexão e segurança. O simples ato de sorrir, se feito com autenticidade, reduz o cortisol e quem te observa melhora o humor dessa pessoa e aumenta drasticamente a sua capacidade de ser ouvido, compreendido e ser aceito socialmente. A psicologia chama isso de efeito halo. A primeira impressão positiva contamina toda a percepção subsequente. Mas não basta sorrir. A verdadeira arte da influência começa quando você para de falar de si mesmo e passa a falar da única coisa que realmente interessa a qualquer pessoa, ela mesma. De acordo com a Associação Americana de Psicologia, estudos de ressonância magnética funcional mostram que, quando alguém fala sobre si, áreas do cérebro ligadas ao prazer, da mesma forma que quando se come chocolate ou se ganha dinheiro, são ativadas. Ou seja, fazer alguém falar sobre si mesmo literalmente gera prazer biológico. Isso transforma você automaticamente em alguém agradável de se estar perto. E como você faz isso? Usando uma técnica simples, mas poderosa: escuta ativa. Em vez de você tentar impressionar, você deve se interessar. Troque frases do tipo "eu fui" por "e você, o que você pensa disso?". Troque o "deixa eu te contar" por "me fala mais sobre isso". Essa inversão de foco comunica valor emocional e posiciona você como alguém empático, o tipo de pessoa que todos procuram para ter perto, porém poucos encontram. E se você quiser ir além, aplique também a fórmula da influência real: compreensão mais relevância. Isso significa entender profundamente as dores, desejos e valores da outra pessoa e conectar o que você diz com o que realmente importa para ela. E aqui entra um ponto crucial: faça as pessoas se sentirem importantes. Chame-as pelo nome, reconheça as pequenas vitórias, dê atenção total quando elas estiverem falando com você. Use a linguagem do corpo ao seu favor. Mantenha o contato visual firme sem encarar. Incline levemente o tronco em direção à pessoa e sincronize sutilmente os gestos dela, gerando empatia automática. E talvez o ponto mais ignorado por quem quer se tornar carismático seja esse: as pessoas não querem mudar. Elas querem ser aceitas como elas são. O primeiro segredo de ter uma personalidade magnética é a aceitação. Isso significa não tentar consertar ninguém, não impor as suas verdades, mas criar um espaço onde o outro se sente validado. O segundo segredo é a aprovação. Quando alguém fizer algo positivo, por menor que seja, reconheça. A psicologia chama isso de reforço positivo, um dos principais e mais poderosos pontos da mudança de comportamento humano. A terceira chave é a apreciação. Elogios sinceros liberam dopamina no cérebro de quem os recebe. E o mais interessante, esse neurotransmissor também é liberado em você ao fazer o elogio. A ciência comprova: fazer o outro se sentir bem te faz mais atraente. Mas se você quer que as pessoas digam sim para você, então você precisa dominar o efeito pré-compromisso. O psicólogo Robert Cialdini, autor de As Armas da Persuasão, que é um livro que eu vou deixar como indicação para você na leitura aqui embaixo, explica que quando alguém diz sim,
A pequenas perguntas, ela tende a manter a consistência e dizer sim novamente. Exemplo, antes de vender uma ideia, pergunte algo simples como: você quer crescer profissionalmente? Ou você valoriza a liberdade? A resposta instintiva será um grande sim. Qualquer proposta que você fizer em sequência será mais difícil de ser rejeitada, pois a pessoa já se comprometeu emocionalmente com aquela linha de raciocínio que você criou, sabe? Isso é a ciência do comportamento. A vulnerabilidade, ao contrário do que se pensa, é uma força. Mostrar os seus erros, seus limites e até mesmo os seus medos te torna humano. E humanos conectam com humanos, não com personagens. A ironia é que quanto mais você tenta impressionar, menos impressionante você parece. E quanto mais você é você mesmo, você se torna irresistível da sua própria maneira. Mas existe um detalhe que separa os magnéticos dos ignorados: autoestima. Antes de esperar que os outros te admirem, você precisa, si mesmo, começar a se admirar. Estudos mostram que mais de 55% da comunicação humana acontece por meio do corpo, da postura, dos gestos, do tom de voz. E um dos truques mais eficazes para gerar conexão instantânea é o espelhamento inconsciente. Quando você reproduz de forma sutil ou gestual a outra pessoa, o cérebro dela interpreta isso como similaridade, o que gera empatia automática. É como dizer silenciosamente: eu sou como você, eu te entendo. Mas atenção, isso precisa ser natural. Agora, se você quer dominar as habilidades sociais de forma definitiva, você precisa aceitar de uma vez por todas uma verdade incômoda. As pessoas são egoístas por natureza. Isso não é julgamento, isso é a biologia delas. A mente humana está programada para priorizar a autopreservação, e isso inclui relacionamentos. Quando você se relaciona com alguém, seja um amigo, um parceiro, um colega, o que realmente determina o quanto essa pessoa vai te valorizar não é quem você é, mas o quanto você a faz se sentir melhor na tua presença com ela mesma. Comunicação não é o que você diz, é o que o outro entende. E grandes comunicadores não são os que falam mais bonito, mas os que escutam com mais atenção as pessoas. A escuta ativa, quando feita com presença e empatia, transforma conversas banais em conexões profundas. Pessoas se lembram como você as fez sentir, não o que você disse. Então, ao conversar, faça perguntas abertas. Use silêncio com intenção. Valide o que o outro disse com frases como "faz sentido" ou "entendo como isso pode ter sido difícil para você". Isso gera um vínculo. Por fim, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Pode parecer clichê, mas é neurociência pura. O cérebro humano responde à empatia com liberação de ocitocina, o hormônio do vínculo. E quando você elogia, você reconhece e valoriza alguém sem esperar nada em troca. Isso acaba criando uma memória emocional positiva associada à sua pessoa. Em um mundo carente, totalmente carente de atenção, a gentileza virou uma superpotência. E isso te transforma automaticamente em alguém inesquecível na mente das pessoas. Lembre-se, carisma não é um talento, é treino. O que vai complementar esse material aqui é o vídeo sobre como fazer em 12 semanas o que as pessoas fazem em um ano. Vou deixar esse material aqui para complementar após esse vídeo. Valeu!